Muito bem, pessoal, de volta aqui com mais informações no canal do Lessa sobre a negociação envolvendo Fluminense, Santos e Soteldo. As conversas seguem acontecendo. Já há uma semana, a informação que eu apurei junto a uma pessoa próxima lá à diretoria do Santos é que o Fluminense buscou e tentou e vem tentando essa contratação há uma semana, a pedido do técnico Renato Gaúcho. Como eu falei para vocês, o Renato trabalhou com o Soteldo no Grêmio. Foi com o Soteldo que, foi com o Renato que o Soteldo teve ali uma boa fase no Grêmio, atuou muitos jogos na temporada, mais de 40 jogos, teve realmente atuações destacadas, foi um jogador importante para o Renato, apesar dos problemas que ele teve por lá. Inclusive, o Renato, na época, deu essa declaração aqui sobre o Soteldo. Aí você me pergunta por que eu gosto dele, por que eu gostaria de contar com ele, porque ele joga pra caramba. Ele joga pra caramba. Ele tá aí. Ele é abusado mesmo. Eu gosto que ele seja abusado. Eu gosto desse tipo de jogador. Dá um pra um, que ele vai pra dentro. Não porque ele fez o gol hoje. Diga-se de passagem, um golaço. Mas é um cara que cria muitas oportunidades de gols pra gente. Então, um cara desse você não pode abrir mão. Só pode abrir mão do jogador desse. Bom, aí é com o clube, né? Se o clube não tiver dinheiro para comprar ele. Eu canso de falar para ele. Não é fácil. Aí eu tenho outro ladinho dele também. Não é fácil trabalhar com esse cara. Não é fácil. Mas eu sei como trabalhar com ele. Eu canso de falar para ele. Se ele tivesse 1,80 m, nem o exército do Maduro seguraria ele. Porque o bichinho, ele não é grande, mas o que ele dá de trabalho, só eu sei o que eu passo com ele. Mas é um cara que me dá trabalho, que eu gosto dele, dou carinho para ele todo dia praticamente, como dou para os outros jogadores, porque eu sei que no dia do jogo, na hora que ele entrar em campo, esse trabalho todo que ele me dá durante a semana, não só para mim, né? Esse trabalho todo que ele me dá durante a semana, que eu sei como tratar ele, como agir, como levar ele, é o trabalho também que ele dá em dobro para o adversário no dia do jogo. O problema é no momento que você tem um jogador que te dá trabalho durante a semana e chega no final de semana ele não dá trabalho para o adversário. Ele não, ele me dá trabalho durante a semana, mas dá o dobro de trabalho para o adversário, pode ter certeza. Então o que está acontecendo agora? O que está pegando são os valores. Eu falei para vocês mais cedo que o Santos, na época, no início do ano, quando estava recebendo ali sondagens, estava pedindo 5 milhões de dólares pelo Soteldo. Isso hoje daria aí quase 30 milhões de reais. O que, evidentemente, é muito dinheiro. E o Santos renovou o contrato do Soteldo há pouco tempo. Talvez até para evitar perder de graça. O Atlético Mineiro tentou essa contratação no início do ano e o Santos recusou uma proposta de 5 milhões pelo Soteldo. Pelo menos é o que foi noticiado na época. E aí não foi para frente. O Soteldo permaneceu no Santos e faz um primeiro semestre muito ruim. Na verdade, ele está se recuperando de lesão, mas está com a seleção venezuelana disputando as eliminatórias agora da Copa. São ali 18, 19 jogos pelo Santos na temporada. O Soteldo não faz gols. O Soteldo não faz gol há 8 meses mais ou menos de jejum. Ele já não é um jogador de muitos gols. Não faz gols há 8 meses. E, na verdade, nesse período, infelizmente, ele tem mais lesão do que gol. Mas o Santos ainda apostava na recuperação dele porque acredita que, tecnicamente, ele é um dos melhores jogadores do time. A questão é que ele precisa jogar. E foi o que eu falei mais cedo. Tecnicamente, se o Soteldo estiver focado e bem preparado, ele realmente é um jogador que desequilibra. É enjoado. Já enfrentamos ele várias vezes e sabemos disso. Mas a questão é esse sim. Vai jogar? Vai conseguir ter uma sequência? Não vai se lesionar? O cenário atual, esse primeiro semestre do Soteldo, é muito ruim. É alarmante. Mas enfim, ele está recuperado dessa última lesão. Foram 3 lesões em 45 dias. E aí, se o Fluminense conseguir concretizar essa compra, a negociação é por compra, ou seja, o Fluminense está tentando baixar esse valor, fazer uma composição para conseguir chegar a um acordo com o Santos. Se o Fluminense conseguir fazer isso, a ideia é correr para inscrevê-lo até o dia 10, terça-feira. Como eu disse, ele não tem problema de regularização aqui no Brasil, porque já está aqui, mas tem a questão do visto norte-americano. Ele tem, não tem, tem toda essa questão. Mas, enfim, o Fluminense poderia inscrever o Soteldo, mandar essa lixa para a FIFA e depois resolver essa questão burocrática. E aí ele chegaria lá nos Estados Unidos ainda durante o Campeonato Mundial. O que facilita isso? O Renato, com certeza, já deve ter falado com o Soteldo. E o Soteldo gosta do Renato. Então pode ser que ele faça força para sair.
Esse é o cenário que a gente tem no momento em relação a essa negociação. Eu fiz a ponderação, mas me preocupa muito essa questão de não ter uma sequência, das lesões, enfim, não é o Soteldo de 3, 4 anos atrás. É uma realidade bem diferente agora. Mas a diretoria está nessa missão de tentar fechar essa negociação, e aí o que está acontecendo? O Fluminense ele está negociando com outros jogadores, ele está conversando com outros jogadores, porém, pode ser, como o próprio Mário já falou, que essas outras conversas só sejam concluídas em julho, porque o Renato pediu até 3 jogadores de frente, não necessariamente para o Mundial, foi isso que eu apurei. O Renato quer os reforços mesmo que eles cheguem em julho, ou seja, na reabertura da janela, tá? Esse é um ponto, é um fato. Então pode ser que as outras negociações não sejam concretizadas agora e só apenas a Copa do Mundo de Clubes. E aí nesse debate interno entre a comissão técnica e diretoria, entre o Renato e a diretoria, a própria diretoria do Fluminense sugeriu ao Renato a contratação de mais um centroavante, que é algo que eu venho cobrando muito aqui. Eu acho 2 centroavantes pouco, porque um se lesiona como o Cano se lesionou, e aí você só tem o Everaldo. Mas o Renato topou, pelo que eu apurei, mas ele quer um jogador de mais mobilidade. Pode ser um jogador que atue por dentro, mas não um homem fixo de área. Porque pro Mundial, o Renato já topou, mas ele quer um jogador que possa atuar mais por dentro, mas que tenha mais mobilidade, ou seja, que não seja um centroavante fixo. Ele quer um jogador com mais mobilidade, porque ele enxerga que tem Cano e Everaldo com essa característica e para ele, enfim, já é o suficiente. Então, a possível chegada do Soteldo ao Fluminense tem um peso determinante do Renato, de ser o pedido do Renato, e o Fluminense está indo atrás de Soteldo por causa disso. E também o fato de não vir mais um centroavante é uma posição da comissão técnica, assim como o de a princípio não vir um zagueiro agora, que é algo que a gente também vem pedindo bastante. Aí já passa a ser responsabilidade do Renato, por escolhas dele, por uma visão que a comissão técnica tem no momento deste elenco, porque isso é importante para análises futuras, né? Assim como o Mano Menezes teve influência definitiva na montagem do elenco no início do ano, agora o Renato tem um papel decisivo na escolha dos jogadores que poderão chegar e fazer a diferença, foi o que eu falei mais cedo, o Fluminense precisa de jogadores que tenham capacidade de chegar e fazer a diferença. Por isso a minha desconfiança em relação ao Soteldo. Pela questão física também. Ele vai conseguir entregar isso de imediato, agora? Ou vai ser apenas mais um para brigar no meio de um monte de jogadores que tem ali? Porque agora o Fluminense já bateu a cota de estrangeiro, tem vários jogadores para essa função, são vários pontas, e ninguém convenceu até o momento. Então essa é a questão. É uma janela que não dá para errar. É uma janela que tem que ser assertiva, porque ela pode mudar a realidade do Fluminense na temporada. Ela pode mudar o rumo do Fluminense na temporada. Se a gente vai conseguir brigar por algo maior ou não. Inclusive o GE publicou agora há pouco que o Fluminense também sondou a situação do Elinho, que está no futebol mexicano. Elinho, que estava aqui no Bragantino, um jogador jovem, talentoso. Para mim seria um grande reforço. Sem dúvida alguma. Esse jogador que não tem ali histórico de lesão, que atua muitos jogos na temporada, tá no auge físico ali, mas de acordo com essa informação do GE, o Fluminense procurou o Elinho, mas o Toluca, que é onde o Elinho está agora, lá no México, mas a resposta do Toluca foi com valores muito altos para uma possível negociação, fora da realidade financeira do Fluminense para o momento, né? Foi essa a resposta que o Fluminense recebeu, portanto não deu sequência a essa possibilidade de trazer o Elinho, e como eu disse, está no mercado buscando jogadores de acordo com as características solicitadas pelo Renato. Vão chegar agora? Talvez sim, talvez não. Se der tempo de viabilizar, sim. Se não, essas negociações serão concluídas para a reabertura da janela em julho. E você, gostou dessa contratação do Soteldo? Aprovou, não aprovou? Quem você gostaria que viesse para o Fluminense? Deixe aí nos comentários. Aqui embaixo tem um link para Mais Ágil, sempre aqui dando uma força ao canal, uma grande parceria, que atua no mercado financeiro, ajudando muita gente a antecipar o FGTS, o Fundo de Garantia. A Mais Ágil tem anos de mercado. É importante você entender. Você quer antecipar o seu FGTS, aquela grana que está lá parada e às vezes você está precisando de um uso emergencial?
É isso que você precisa? Busque todas as informações sobre taxas, como funciona a operação, para você não se arrepender. Para isso tem uma equipe pronta para te atender lá na Mais Ágil e te dar toda a assistência. Beleza? Fechado? A gente volta, claro, tendo novidade, você vai acompanhar tudo aqui no canal do Leste. Tamo junto.